Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem ter um poder magnético sobre os homens? Aquela presença que faz com que eles não consigam tirar os olhos delas, que pensem nelas o tempo todo, mesmo quando estão longe. Não é sobre beleza física ou juventude. É sobre algo muito mais profundo e poderoso. Algo que está enraizado na própria essência da psicologia masculina. Imagine só. Ele te deixa no final de um encontro. Você sorri, se despede com um beijo suave no rosto dele. E enquanto você se afasta, algo estranho acontece dentro dele. Uma sensação de vazio. De repente, ele não consegue parar de pensar em você. Te manda mensagem antes mesmo de chegar em casa. Sente uma necessidade quase física de estar perto de você novamente. Isso não é coincidência, não é sorte. É o poder do arquétipo da Cleópatra agindo na mente dele. O que estou prestes a revelar para você hoje transformou completamente a vida amorosa de centenas de mulheres que me acompanham. Mulheres que antes se sentiam invisíveis, que se perguntavam por que nunca eram a escolhida, por que os homens sempre pareciam perder o interesse. Mulheres que, como você talvez, já estavam cansadas de relacionamentos superficiais, de homens que vêm e vão sem nunca realmente se comprometerem. Esta é a verdade que poucos ousam contar, e vou compartilhar com você agora mesmo. A psicologia masculina é programada, em um nível quase inconsciente, para responder a certos estímulos, a certas energias, a determinados arquétipos femininos que ativam o que Carl Jung chamava de inconsciente coletivo. E entre todos os arquétipos femininos, existe um que tem o poder particular de fazer um homem sentir sua falta de forma quase obsessiva, o arquétipo da Cleópatra. Você já deve ter ouvido falar dessa rainha egípcia que conquistou não apenas um, mas dois dos homens mais poderosos de sua época, Júlio César e Marco Antônio. Generais romanos que comandavam exércitos inteiros caíram rendidos aos pés dessa mulher. Não. Pela sua beleza. Os registros históricos sugerem que ela não era extraordinariamente bonita, mas pelo seu poder de presença, pelo seu magnetismo, pela forma como ela habitava a sua própria feminilidade. E é exatamente isso que vou te ensinar hoje. Como despertar esse mesmo poder dentro de você. Como se tornar uma presença tão magnética na vida de um homem que ele simplesmente não conseguirá te esquecer. Mas antes, preciso te fazer um alerta. O que vou revelar não é sobre manipulação, não é sobre jogos psicológicos baixos ou técnicas para enganar um homem. É sobre despertar o seu verdadeiro poder feminino. É sobre entrar em contato com uma parte de você que talvez tenha sido adormecida pela sociedade moderna, pelos desencontros amorosos, pelas decepções do passado. Pense comigo. Quantas vezes você já se pegou checando o celular, esperando uma mensagem dele? Quantas vezes você já ficou ansiosa, insegura, se perguntando se ele ainda está interessado? Quantas vezes você já se diminuiu, se moldou, tentou ser o que achava que ele queria que você fosse? Esse ciclo de ansiedade, de insegurança, de dependência emocional, ele acaba hoje, porque o que vou te mostrar é como inverter completamente essa dinâmica. O arquétipo da Cleópatra não persegue, não implora por atenção, não fica ansiosa esperando uma mensagem. Ela sabe o seu valor, ela habita sua própria luz, e é exatamente isso que a torna irresistível. Deixe-me contar uma história real. Uma das minhas alunas, Mariana, estava em um relacionamento que durava há quase 2 anos. Ela amava profundamente seu parceiro, mas sentia que algo estava errado. Ele parecia cada vez mais distante, menos interessado. As mensagens que antes eram frequentes agora demoravam horas para serem respondidas. Os encontros que antes eram cheios de paixão agora pareciam rotineiros, quase obrigatórios. Mariana estava desesperada. Sentia que estava perdendo o homem que amava e não sabia o que fazer. Foi quando ela descobriu o poder do arquétipo da Cleópatra. Nas primeiras semanas ela teve dificuldades, anos de condicionamento, de tentar agradar, de colocar as necessidades dele acima das suas próprias. Não são fáceis de superar, mas aos poucos ela começou a mudar. Começou a se reconectar com suas próprias paixões, seus próprios interesses. Começou a criar um espaço saudável no relacionamento,
em vez de sufocar com cobranças e expectativas. E algo incrível aconteceu. Seu parceiro, que antes parecia estar escapando por entre seus dedos, começou a mudar também. Começou a mandar mensagens perguntando como ela estava. Começou a fazer planos para o futuro. Começou a demonstrar aquela urgência, aquela necessidade de estar com ela que havia sumido há meses. Hoje, 2 anos depois, eles estão casados. E ele frequentemente diz a ela: "Não sei explicar, mas em algum momento eu percebi que não conseguia imaginar minha vida sem você." Isso, minha querida, é o poder do arquétipo da Cleópatra. E hoje vou te mostrar exatamente como despertá-lo dentro de você. Primeiro, precisamos entender o que realmente faz um homem sentir falta de uma mulher. E não é a sua aparência física, não é o sexo, não são as coisas que você faz por ele. É como você o faz sentir quando está com você. E mais importante ainda, é como ele se sente em relação a si mesmo quando está na sua presença. Veja, a psicologia masculina é fascinante. Um homem pode ser atraído fisicamente por inúmeras mulheres, pode até se envolver intimamente com várias delas, mas ele só sentirá aquela falta profunda, aquela necessidade de estar com você, aquele desejo de compromisso quando você ativar certos gatilhos emocionais dentro dele. E o primeiro desses gatilhos é o que eu chamo de presença com ausência. É a arte de estar totalmente presente quando você está com ele. Realmente presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente conectada. E então criar um espaço de ausência que o faz sentir a sua falta. As mulheres modernas cometem um erro crucial. Elas acham que precisam estar sempre disponíveis, sempre respondendo mensagens instantaneamente, sempre dizendo sim para qualquer convite, sempre tentando preencher cada segundo da vida do parceiro. Mas a verdade é que os homens, assim como todos nós, só valorizam realmente aquilo que temem perder. É uma lei básica da psicologia humana. Cleópatra entendia isso perfeitamente. Ela não estava sempre disponível para César ou Marco Antônio. Ela tinha seu próprio reino para governar, suas próprias responsabilidades e sua própria vida, e isso a tornava infinitamente mais fascinante aos olhos deles. Então, aqui está o primeiro passo prático. Cultive sua própria vida, suas próprias paixões, seus próprios interesses, seus próprios círculos sociais, não como uma estratégia para fazer joguinhos, mas como um compromisso genuíno com o seu próprio crescimento e felicidade. Quando você tem uma vida plena e satisfatória, independente de um relacionamento, você naturalmente cria aquele espaço de ausência que faz com que um homem sinta sua falta. Ele percebe que você não precisa dele para ser feliz, para ser completa. E, paradoxalmente, isso o faz querer fazer parte da sua vida ainda mais. Uma das minhas alunas me disse algo muito profundo sobre isso. Ela disse: "Antes eu corria atrás dele porque tinha medo de perdê-lo. Agora ele corre atrás de mim porque tem medo de me perder." É exatamente essa inversão de dinâmica que o arquétipo da Cleópatra cria. O segundo gatilho emocional é o que eu chamo de espelho da grandeza. É a capacidade de fazer um homem se sentir como a melhor versão de si mesmo quando está com você. Veja, homens são profundamente inseguros, mesmo aqueles que parecem extremamente confiantes por fora. Eles duvidam constantemente do seu valor, da sua masculinidade, da sua capacidade de satisfazer uma mulher, não apenas sexualmente, mas em todos os sentidos. E é aqui que entra o poder do arquétipo da Cleópatra. Quando você consegue fazer um homem se sentir verdadeiramente visto, verdadeiramente apreciado pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar ou fazer por você, mas pela sua essência, você cria um vínculo emocional que é quase impossível de quebrar. Cleópatra fazia isso naturalmente. Ela via a grandeza em César e Marco Antônio, não apenas como conquistadores, como generais, mas como homens. Ela apreciava suas mentes, suas visões, suas ambições, e refletia essa grandeza de volta para eles de uma forma que os fazia se sentirem invencíveis. Como você pode fazer isso na prática? Aprenda a arte da apreciação autêntica. Não se trata de bajulação vazia ou de elogios superficiais.
Trata-se de realmente observar as qualidades únicas do homem com quem você está e expressar genuinamente sua admiração por elas. Talvez seja a forma como ele resolve problemas, ou a dedicação que ele tem ao seu trabalho, ou a gentileza com que ele trata pessoas estranhas, ou o senso de humor que ilumina até seus dias mais sombrios. Quando você expressa apreciação específica e genuína por estas qualidades, você está essencialmente dizendo a ele: eu te vejo, realmente te vejo, não apenas a sua aparência física ou o que você pode fazer por mim, mas quem você realmente é. E essa sensação de ser verdadeiramente visto e valorizado cria uma conexão emocional profunda, que fará com que ele sinta sua falta constantemente quando você não estiver por perto. Uma das minhas alunas colocou isso em prática com seu marido de 15 anos. Eles estavam em uma rotina monótona, quase como colegas de quarto em vez de amantes. Ela começou a realmente observá-lo, a notar coisas sobre ele que havia muito tempo não notava mais. Um dia, ela simplesmente disse a ele: sabe, eu estava observando como você é paciente com nosso filho quando ele está tendo um dia difícil. Você nunca perde a calma. Sempre encontra uma forma de acalmá-lo. É uma das coisas que mais admiro em você. Ele ficou em silêncio por um momento, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Mais tarde, ele confessou a ela que não se sentia realmente apreciado há anos. Aquele simples momento de reconhecimento autêntico reacendeu algo no relacionamento deles. Hoje, quase 3 anos depois, eles dizem que têm um casamento mais forte e mais apaixonado do que tinham até mesmo nos primeiros anos juntos. O terceiro gatilho emocional que faz um homem sentir sua falta é o que eu chamo de mistério sustentável. É a arte de continuar sendo um mistério para ele, mesmo depois de anos juntos. Nós, seres humanos, somos naturalmente atraídos pelo desconhecido, pelo misterioso. É por isso que os primeiros meses de um relacionamento são tão excitantes. Tudo é novo. Tudo é uma descoberta, mas com o tempo, essa sensação de mistério tende a desaparecer. Você acha que conhece tudo sobre o outro. A previsibilidade se instala, e com ela, muitas vezes, vem o tédio. Cleópatra nunca permitia que isso acontecesse. Mesmo depois de anos com o mesmo homem, ela sempre mantinha um elemento de mistério, de imprevisibilidade. Não de uma forma calculada ou manipuladora, mas como expressão genuína da sua natureza multifacetada como mulher. Como você pode fazer isso na prática? Nunca pare de evoluir. Nunca pare de aprender. Nunca pare de se surpreender a si mesma. Comece aquele curso que você sempre quis fazer. Leia aquele livro que vai expandir sua mente. Viaje para aquele lugar que sempre te intrigou. Experimente aquela comida que nunca provou antes. Conecte-se com pessoas diferentes que trazem novas perspectivas para a sua vida. Quando você está constantemente evoluindo, constantemente se descobrindo, você naturalmente se torna um mistério contínuo para o homem em sua vida. Ele nunca sabe exatamente o que esperar, que nova faceta sua ele vai descobrir. E isso o mantém intrigado, fascinado. Uma das minhas alunas, aos 52 anos, decidiu começar a aprender dança do ventre. Seu marido, a princípio, achou a ideia um pouco estranha, mas quando viu a transformação nela, não apenas física, mas a confiança, a sensualidade, a alegria que aquela nova atividade trouxe, ele ficou completamente encantado. Hoje, 5 anos depois, ele ainda diz que se apaixona por ela de novo, toda vez que a vê dançar. O quarto gatilho emocional é o que eu chamo de emoção sem drama. É a capacidade de ser uma mulher profundamente emocional, apaixonada e expressiva, sem cair na armadilha do drama excessivo ou da instabilidade emocional. Veja, homens são atraídos pela natureza emocional feminina. Eles são fascinados por ela, porque é tão diferente da sua própria experiência emocional, muitas vezes mais contida, mais linear. Mas existe uma linha tênue entre ser emocionalmente expressiva e ser emocionalmente exaustiva, entre compartilhar seus sentimentos e sobrecarregar o outro com demandas emocionais constantes. Cleópatra entendia essa distinção perfeitamente. Ela era apaixonada, expressiva, intensa, mas também era centrada, equilibrada,
dona de si. Como você pode incorporar isso na prática? Cultive sua própria inteligência emocional. Aprenda a identificar, processar e expressar suas emoções de forma saudável e construtiva. Quando você está chateada com algo que ele fez, por exemplo, em vez de explodir em acusações ou se fechar em um silêncio punitivo, você pode dizer simplesmente: quando você fez X, eu me senti Y. Eu gostaria que no futuro pudéssemos tentar Z. Essa forma direta, honesta e não acusatória de expressar emoções é incrivelmente atraente para os homens. Eles não precisam adivinhar o que você está sentindo. Não precisam temer sua reação emocional. Podem simplesmente estar presentes com você, conectar-se com você naquele nível emocional que, secretamente, eles também anseiam. Uma das minhas alunas estava em um relacionamento com um homem que se fechava completamente sempre que havia qualquer conflito. Ele simplesmente se retirava, não respondia a mensagens, se tornava emocionalmente indisponível. Isso a deixava furiosa, o que só piorava o ciclo. Quando ela começou a praticar a emoção sem drama, algo incrível aconteceu. Ela mandou uma mensagem simples: estou sentindo sua falta e gostaria de conversar quando você estiver pronto, sem pressão. E então, deu a ele o espaço que ele precisava. Para sua surpresa, ele respondeu em menos de 1 hora, pedindo para se encontrarem. Durante essa conversa, ele confessou que sempre teve medo das emoções femininas, porque sua mãe era extremamente volátil e imprevisível. A abordagem calma, direta e não acusatória da minha aluna criou um espaço seguro para ele finalmente se abrir emocionalmente. Hoje, 3 anos depois, eles têm o que ela descreve como o relacionamento mais honesto e emocionalmente íntimo que já experimentou. O quinto e último gatilho emocional que faz um homem sentir sua falta é o que eu chamo de sensualidade versus sexualidade. É a compreensão profunda de que para fazer um homem realmente sentir sua falta, você precisa ativar não apenas seu desejo sexual, mas também seu desejo sensual. Veja, a sexualidade é sobre o físico, é sobre o ato, é importante, claro, mas é também relativamente comum. Um homem pode encontrar sexo em muitos lugares. A sensualidade, por outro lado, é muito mais rara. É a arte de estar confortável em seu próprio corpo, de mover-se com graça e confiança, de apreciar prazeres sensoriais de todos os tipos, não apenas sexuais, mas a textura de um tecido contra sua pele, o sabor de uma comida deliciosa, o aroma de um perfume, a sensação de água morna em um banho relaxante. Cleópatra era a mestra suprema da sensualidade. Os registros históricos falam de seus banhos de leite, dos perfumes exóticos que ela usava, da forma como cada refeição em sua presença era uma experiência sensorial completa. Como você pode incorporar isso na prática? Cultive sua própria relação sensual com a vida. Permita-se experimentar prazeres sensoriais sem culpa, sem pressa. Tome um banho demorado com óleos essenciais. Saboreie cada mordida de uma refeição especial. Use tecidos que agradam ao toque contra sua pele. Dance, mesmo que sozinha em seu quarto. Conecte-se com seu corpo não como um objeto para agradar aos outros, mas como um veículo para sua própria experiência de prazer e alegria. Quando você vive de forma sensual, não para um homem, mas para si mesma, você naturalmente se torna uma presença sensualmente magnética, e isso cria um tipo de saudade nele que vai muito além do desejo sexual. É um anseio por aquela experiência completa, multissensorial que só estar com você proporciona. Uma das minhas alunas mais tímidas estava em um casamento de 23 anos que havia se tornado completamente assexuado. Eles mal se tocavam. Dormiam em lados opostos da cama. Quando ela começou a cultivar sua própria sensualidade, não com o objetivo de seduzir o marido, mas como uma forma de reconexão consigo mesma, algo incrível aconteceu. Seu marido começou a notá-la de novo. A forma como ela se movia pela casa, o prazer visível que ela demonstrava ao saborear uma taça de vinho, a maneira como ela passava creme nas mãos antes de dormir, com atenção plena a cada movimento. Um dia, ele simplesmente disse a ela: "Você está diferente. Não consigo explicar, mas é como se você tivesse uma luz própria agora." 6 meses depois,
eles estavam vivendo o que ela descreve como uma segunda lua de mel. E não foi porque ela tentou ser mais sexy para ele, mas porque ela se permitiu ser mais sensual para si mesma. Agora, vamos juntar todas essas peças. O arquétipo da Cleópatra é a combinação perfeita desses 5 elementos: presença com ausência, espelho da grandeza, mistério sustentável, emoção sem drama e sensualidade versus sexualidade. Quando você incorpora esses elementos em sua vida, você não está apenas fazendo com que um homem sinta sua falta. Você está se tornando a versão mais autêntica, mais poderosa, mais radiante de si mesma. E aqui está o segredo final. O verdadeiro poder do arquétipo da Cleópatra não está no efeito que ele tem sobre os homens, mas no efeito que ele tem sobre você. Quando você vive dessa forma, centrada em si mesma, conectada com sua própria essência feminina, cultivando uma vida rica e significativa, independente de qualquer relacionamento, você naturalmente se torna o tipo de mulher que os homens não apenas desejam, mas respeitam. Não apenas perseguem, mas valorizam. Não apenas querem possuir, mas temem perder. Imagine como seria sua vida se você nunca mais tivesse que se preocupar se ele vai ligar, se ele ainda está interessado, se ele está pensando em você. Imagine viver com a certeza tranquila de que você é inesquecível, insubstituível, que a sua mera ausência cria um vazio na vida dele que ninguém mais pode preencher. Essa é a promessa do arquétipo da Cleópatra, e não é uma promessa vazia. Eu vi isso transformar a vida de centenas de mulheres, mulheres de todas as idades, de todos os tipos físicos, de todos os backgrounds. Uma das minhas alunas mais emocionantes tem 68 anos. Ela estava solteira há 12 anos após um divórcio doloroso. Achava que sua vida romântica tinha acabado, que era tarde demais para ela. Quando começou a incorporar o arquétipo da Cleópatra em sua vida, ela não estava nem mesmo procurando um relacionamento. Estava simplesmente buscando se reconectar com sua própria feminilidade, sua própria essência. 6 meses depois, ela conheceu um homem em um evento de caridade. Ele ficou imediatamente fascinado por ela, pela sua presença, pela sua luz própria. Hoje, 3 anos depois, eles estão casados e viajando pelo mundo juntos. Ela me escreveu recentemente: "Nunca é tarde demais para se tornar quem você realmente é." E essa, minha querida, é a verdadeira mensagem que quero deixar com você hoje. O arquétipo da Cleópatra não é sobre truques ou táticas para manipular homens. É sobre retornar à sua verdadeira essência como mulher. É sobre reclamar seu poder feminino em um mundo que muitas vezes tenta diminuí-lo, negá-lo ou distorcê-lo. Quando você faz isso, você não apenas transforma seus relacionamentos românticos, você transforma toda a sua vida. Você começa a se mover pelo mundo com uma confiança tranquila, uma presença magnética que afeta todos ao seu redor, não apenas homens, mas amigos, familiares, colegas de trabalho. Você se torna uma força da natureza, uma presença inesquecível, uma mulher que deixa uma marca em cada vida que toca. E não é esse o verdadeiro desejo do coração feminino? Não apenas ser amada, desejada, valorizada por um homem, mas fazer diferença no mundo, deixar sua marca única, sua impressão inconfundível. O arquétipo da Cleópatra abre essa porta. E agora, essa porta está aberta para você. Então eu te pergunto, você está pronta para dar esse passo? Está pronta para deixar para trás as inseguranças, as ansiedades, o medo de não ser suficiente? Está pronta para se tornar o tipo de mulher que habita seu poder feminino com graça, com confiança, com alegria? Se sua resposta é sim, eu quero te convidar a começar hoje mesmo. Não espere até amanhã. Não espere até perder aqueles quilos a mais, ou até conseguir aquela promoção, ou até encontrar o homem perfeito. Comece agora. Comece exatamente onde você está, com quem você é neste momento. Escolha um dos 5 elementos que falamos hoje e comece a incorporá-lo em sua vida. Talvez seja cultivar mais presença com ausência, ou talvez seja aprender a ser o espelho da grandeza,
para os homens em sua vida. Ou talvez seja desenvolver mais mistério sustentável, ou praticar emoção sem drama, ou explorar a diferença entre sensualidade e sexualidade. Comece com aquele que mais ressoa com você neste momento, aquele que parece mais necessário, mais urgente em sua jornada atual. E lembre-se, essa não é uma jornada que você precisa fazer sozinha. Estamos aqui para apoiá-la em cada passo do caminho, para celebrar suas vitórias, para ajudá-la quando encontrar obstáculos, para lembrá-la do seu poder inato quando você esquecer. Porque cada mulher carrega dentro de si o arquétipo da Cleópatra. Cada mulher tem o potencial de ser aquela presença magnética, aquela força inesquecível na vida de um homem. Cada mulher pode ser o tipo de pessoa que, quando sai da sala, deixa todos se perguntando quando ela vai voltar. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou te mostrar exatamente como colocar em prática cada um desses 5 elementos do arquétipo da Cleópatra, com exercícios práticos e exemplos reais de mulheres que transformaram completamente seus relacionamentos usando essas técnicas. Clique no card e confira. Sua jornada para se tornar inesquecível começa agora.